Olá! Vamos começar mais um episódio do Memorizcast, o podcast que te ajuda a memorizar os principais temas cobrados nos concursos das carreiras jurídicas, no exame da magistratura e OAB. Hoje vamos falar sobre direitos fundamentais processuais, penais e prisão. E para destrinchar esse tema comigo está o Silas França, um dos assuntos que mais cai em prova de carreira jurídica e que tem armadilha em cada esquina. Olá a todos! Esse tema é perfeito para quem está mirando magistratura ou Ministério Público, porque a banca adora misturar a regra geral com a exceção e ver quem tropeça. Então vamos direto ao ponto. Começa pelo que todo mundo acha que sabe: presunção de inocência. A regra está no artigo 57 da Constituição Federal de 88. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Simples na teoria, mas a banca explora os desdobramentos. E qual é o desdobramento que mais pega? A execução da pena restritiva de direitos. A súmula 643 do Superior Tribunal de Justiça é clara. Essa execução depende do trânsito em julgado da condenação. Não dá para antecipar. Então quem marca pode executar antes na prova está errado desde o enunciado. Boa. E a identificação criminal como fica? O artigo 58 da Constituição Federal diz que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O macete é: a exceção existe, mas precisa de previsão legal expressa. Isso cai muito em prova objetiva porque a banca coloca em nenhuma hipótese e o candidato que não leu a ressalva marca errado. Exatamente. E ainda no bloco de proteções essenciais, tem o artigo 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se o Ministério Público não intentar a ação no prazo legal. É a ação penal privada subsidiária da pública. E a publicidade dos atos processuais tem restrição? Tem, mas com condição. A lei só pode restringir a publicidade quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Não é discricionário. Precisa de fundamento constitucional. Tem um ponto que vi em prova recente sobre cadastro estadual de condenados por crimes sexuais. Isso é constitucional? É constitucional, sim. O STF já reconheceu que lei estadual pode instituir cadastro de pessoas com condenação definitiva por crimes contra a dignidade sexual, envolvendo criança ou adolescente, ou por violência contra a mulher. O limite é não publicizar nomes ou informações das vítimas. Detalhe cruel esse. O cadastro pode existir, mas a vítima não pode ser exposta. A banca vai inverter isso na prova. Com certeza. Agora vamos para o coração do tema, as modalidades de prisão cautelar. Começa pela regra geral, porque muita gente erra o enunciado básico. O artigo 61 da Constituição Federal estabelece que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Mas tem a exceção que a banca adora, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, militar em transgressão pode ser preso sem ordem judicial. Isso é a exceção constitucional expressa. Isso. E passando para crimes hediondos, tem um ponto que derruba muito candidato. O STF declarou inconstitucional a vedação absoluta à liberdade provisória para crimes hediondos na ação direta de inconstitucionalidade 3.112. Espera, você está dizendo que mesmo em crime hediondo, o juiz pode conceder liberdade provisória? Pode, desde que analise o caso concreto com fundamentação individualizada. O que não pode é negar automaticamente só porque o crime é hediondo. A natureza do crime sozinha não basta. Nossa, isso pega na prova. Quem lembra só da lei dos crimes hediondos e esquece da decisão do STF marca errado. E na prisão preventiva tem mais. O juiz não pode decretá-la de ofício. Só mediante requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. E se o juiz decretar de ofício, a prisão é nula automaticamente? Quase. Na verdade, o que acontece é que o vício pode ser suprido se o Ministério Público ou a autoridade policial requererem em seguida. Não é nulidade automática e insanável. Aí vai um recado importante, clicando no link na descrição, você vai acessar a maior comunidade gratuita de leitura de lei seca na atualidade e com a supervisão dos professores do Magistrar. Visite a plataforma do Magistrar Cursos e conheça o Cérebro, uma ferramenta que está revolucionando o estudo para concursos públicos no Brasil. E ainda na preventiva, o prazo de 90 dias para a reavaliação dos fundamentos não é peremptório. Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o STF já decidiram isso. Então o juiz não é obrigado a soltar o preso automaticamente ao completar 90 dias?
Não é obrigado a soltar, mas é obrigado a reavaliar. O prazo é para revisão, não para extinção automática da medida. E quais fundamentos são válidos para decretar a preventiva? O artigo 312, parágrafo 3º, incisos 3 e 4 do Código de Processo Civil, traz dois que a banca cobra: quantidade e variedade de drogas e receio de reiteração delitiva. O que é vedado, pelo parágrafo 4º do mesmo artigo, é usar a gravidade abstrata do delito como fundamento. Gravidade abstrata não fundamenta preventiva. Isso é o tipo de detalhe que separa quem passa de quem fica na fila. E tem um ponto humanitário que entrou no radar das provas. Para pessoas em situação de rua, deve-se observar a resolução número 425 do Conselho Nacional de Justiça na análise dos requisitos e na escolha de medidas cautelares alternativas. Isso já caiu em prova de concurso ou ainda é tendência? Já está aparecendo em provas mais recentes, especialmente de Defensoria Pública e Ministério Público. Vale guardar? Passando para a prisão temporária, quais são os pontos críticos? 3 pontos para gravar. Primeiro, presos temporários ficam separados dos demais detentos. Segundo, o prazo é de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Terceiro, o despacho precisa ser fundamentado e prolatado em até 24 horas do recebimento da representação ou requerimento. E tem a questão da oitiva do Ministério Público? Sim, e é recíproca. Se a representação for da autoridade policial, ouve-se o Ministério Público antes da decisão. Se o requerimento for do Ministério Público, ouve-se a autoridade policial. A lógica é garantir o contraditório antes da decretação. E a audiência de custódia, se passar das 24 horas, a prisão em flagrante é nula? Não automaticamente. Se a audiência for realizada poucas horas após o prazo legal e houver justificativa, o STF já decidiu que isso não acarreta nulidade automática da prisão em flagrante. Então a nulidade depende de demonstração de prejuízo concreto, não é só pelo atraso em si. Exatamente. Agora vamos para os direitos do preso, que tem artigos específicos na Constituição Federal e a banca cobra a literalidade. Quais são os pontos que mais aparecem? O artigo 62 exige comunicação imediata da prisão ao juiz competente e à família do preso ou pessoa por ele indicada. O artigo 63 garante o direito de permanecer calado e a assistência de advogado e família. O artigo 64 assegura a identificação dos responsáveis pela prisão ou pelo interrogatório policial. E o artigo 65? É a prisão ilegal. Deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E o artigo 66 fecha o ciclo. Ninguém será mantido preso quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Chegamos em prisão civil por dívida, que é um clássico absoluto de prova. O artigo 67 da Constituição Federal proíbe prisão civil por dívida, com uma única exceção: o responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Só essa. E o depositário infiel? Ilícita. A súmula vinculante número 25 e a súmula 419 do Superior Tribunal de Justiça fecham essa porta de vez. Qualquer que seja a modalidade do depósito, não cabe prisão civil do depositário infiel. Gravem isso. Alimentos, sim. Depositário infiel, não, em nenhuma hipótese. E encerrando o conteúdo principal, o habeas corpus. Cabe sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, conforme o artigo 68 da Constituição Federal. Mas tem hipóteses em que não cabe, né? 2 súmulas importantes. A súmula 693 do STF. Não cabe habeas corpus contra condenação exclusiva à pena de multa, nem quando a pena pecuniária for a única cominada. A súmula 695 do STF. Não cabe quando a pena privativa de liberdade já estiver extinta. Faz sentido. Habeas corpus protege a liberdade de locomoção. Se não há restrição de liberdade em jogo, não há instrumento. Perfeito. E fechando o tema, o Estado indeniza o condenado por erro judiciário e também quem ficar preso além do tempo fixado na sentença, com base nos artigos 74 e 75 da Constituição Federal. Agora vamos para o segmento Questão Relâmpago. Responde essa. A execução de uma pena restritiva de direitos pode ser iniciada antes do trânsito em julgado da condenação? Não pode. A súmula 643 do Superior Tribunal de Justiça é expressa. A execução depende do trânsito em julgado da condenação.
Boa. Trânsito em julgado primeiro, execução depois. Próxima, é permitida a vedação absoluta da liberdade provisória para crimes hediondos? Não é permitida. O STF declarou inconstitucional na ação direta de inconstitucionalidade 3.112, exigindo fundamentação individualizada em cada caso. Exato, natureza do crime sozinha não basta. Agora, o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício? Não pode. Somente mediante requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. E o vício é suprível se o requerimento vier logo depois. Boa. O detalhe do suprimento é o que a banca usa para montar a pegadinha. Próxima. O prazo de 90 dias para a reavaliação da prisão preventiva é peremptório? Não é. Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o STF já decidiram que o prazo é para revisão obrigatória, não para soltura automática. Revisão obrigatória, soltura automática não. Agora, quais são as únicas hipóteses de prisão civil por dívida no Brasil? Apenas o inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. A prisão do depositário infiel é ilícita pela súmula vinculante número 25, qualquer que seja a modalidade do depósito. Gravem isso. Só alimentos. Próxima. Em quanto tempo deve ser prolatado o despacho que decreta a prisão temporária? Em até 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou requerimento, e precisa ser fundamentado. 24 horas, fundamentado, sem exceção. Última, cabe habeas corpus contra condenação exclusiva à pena de multa? Não cabe. A súmula 693 do STF veda isso. E também não cabe quando a pena privativa de liberdade já foi extinta, pela súmula 695 do mesmo tribunal. Perfeito. Sem liberdade de locomoção em risco, sem habeas corpus. Antes de fechar, 3 pontos-chave desse episódio. Primeiro, presunção de inocência exige trânsito em julgado, e isso vale para a execução da pena restritiva de direitos pela súmula 643 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo, prisão preventiva não pode ser decretada de ofício, e gravidade abstrata do delito não é fundamento válido. Terceiro, prisão civil por dívida só existe para a obrigação alimentícia, depositário infiel está fora pela súmula vinculante número 25. A dica de ouro é essa. Nesse tema, a banca quase sempre cobra a exceção disfarçada de regra. Quando você ler sempre ou nunca no enunciado, desconfie. Lembre das súmulas vinculantes e das decisões do STF em controle concentrado, porque elas derrogam o que a lei ordinária dizia antes. Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas, nos siga nas redes sociais e já se prepara porque o próximo episódio está imperdível. Aproveita e já entra na comunidade de estudo diário de legislação e informativos. É só clicar no link aqui na descrição do episódio. Te aguardo no próximo Memorize Cast.